cara uma boa. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços, e pra machucar ainda brincou comigo. Disse em poucas palavras: por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei? Muito boa noite, Prospera. Boa noite, estamos no ar. Prospera Rio Verde aqui, sempre trazendo convidados ilustres, falando de prosperidade, de coisa boa, contando histórias, trazendo coisas que de alguma maneira agrega para você, para sua vida. É claro, também com moda boa de Henrique e Daniel. Boa noite, Henrique. Boa noite, Daniel. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Juliés. Boa noite, pessoal de casa. Sejam muito bem-vindos a mais um Prospera. Mais uma moçada. E com nós. É isso, gente. Primeiro eu quero agradecer você aí de casa, feedback, audiência. Te convido para seguir nas redes sociais, Juliezer Souza, @Prospera Rio Verde. Eu sempre falo que apesar da gente brincar, rir muito aqui, contar história, os meninos é bom de contar história, Henrique e Daniel, hein? Eles não brincam, não. Apesar disso, o programa tem um fim sério, que é trazer informação, trazer motivação, inspiração, através dos entrevistados e do bate-papo do programa, tá bom? Hoje não vai ser diferente, a gente tem uma visita ilustre aqui, um convidado que realmente agrega muito para a nossa sociedade. Delegado Danilo Fabiano, muito boa noite. Boa noite, Juliezer. Boa noite, Henrique e Daniel. Para mim é uma satisfação vir aqui para que a gente pudesse conversar um pouco, claro, não só sobre segurança pública, mas todos os contextos que são necessários para a gente retransmitir à comunidade. Já no início, Juliezer, eu queria te passar esse livro. É um livro que foi uma finalização de uma pós-segurança pública em Segurança Pública e Investigação Criminal. Foi realizado pela Universidade de Rio Verde. E aqui estão 22 capítulos de um livro escritos por servidores da segurança pública aqui da nossa cidade, policiais civis, militares, bombeiros, agentes prisionais, guardas municipais, peritos criminais, enfim, todos participaram. E dado a grandeza da escrita desses alunos da pós em segurança pública, o reitor autorizou, portanto, a edição desse livro. Esse livro está disponível para a comunidade de Rio Verde e eu passo em suas mãos, com muito carinho aí, esse livro, em nome de todos os servidores que participaram dessa pós em segurança pública. Aí trata de vários assuntos relacionados à segurança pública, porque acima de tudo, Juliezer, nós precisamos que os nossos policiais se capacitem, que eles possam estudar cientificamente, e isso, naturalmente, é em benefício da comunidade. Uma vez o policial capacitado, um policial preparado, ele vai retribuir de maneira muito mais produtiva a nossa comunidade. Que legal, ó. Segurança Pública e Investigação Criminal está aqui. Muito obrigado, doutor. Tenho certeza que eu sou um leitor nato, tá? Gosto muito de ler. Eu me desafio muito, até vou aproveitar para te provocar nisso que você falou agora. Eu me desafio muito, falo sempre que tudo que eu tenho conquistado e criado na minha história vem com muita dedicação. Então, uma delas é o desafio da leitura. A meta desse ano é 52 livros, um por semana. Esse daqui vai ser desafiador, viu? Mas vai ser lido com muito carinho. E para quem está no meio jurídico aí, está estudando, está aí uma leitura legal, até porque vem de profissionais que estão atuando no mercado. E, sem dúvida, e aí estão variados temas, não só temas de prevenção, mas temas explicativos para a comunidade. Nós falamos aí, os alunos escreveram desde crimes relacionados a questões cibernéticas, proteção à mulher, infância e juventude, arma de fogo, enfim. São diversos assuntos que foram tratados nesse livro. Como eu disse, essa pós ela foi mais de um ano. Durante esse tempo, os alunos foram escrevendo seus artigos científicos e, como eu disse, dada a qualidade dessa escrita, foi transformado em livro. É o primeiro livro, Juliezer, lançado pela editora da UNRV e o primeiro livro que nós temos conhecimento aqui no estado de Goiás, escrito exclusivamente por servidores de segurança pública. Que legal. Parabéns. Eu queria eu quero escutar um pouquinho da sua história, te provocar um pouquinho mais. Talvez, eu até falei isso aqui para ele nos bastidores, vai ser uma entrevista um pouco diferente, porque
Infelizmente, o delegado ele não é muito convidado para coisa boa, geralmente é para falar de crime, de algo acontecido que não está ligado a coisa boa, infelizmente. E o Prospera é diferente, a gente quer falar um pouquinho de outros cenários. Mas aproveitando essa deixa que você falou aí, eu já queria fazer um bate-papo contigo aqui sobre isso. Eu falo muito, inclusive, para os meninos aqui, Henrique e Daniel, eu inspiro, falo muito isso para os nossos telespectadores, da importância da dedicação, de buscar conhecimento. E às vezes as pessoas não têm essa consciência de um delegado, de um policial, independente ali da área que ele atua ali nesse meio, o quanto que ele precisa de evoluir, de estudar. E aí, vendo você falando, o pessoal fazendo pós, os artigos ficaram tão bons que viraram um livro. O quanto que estudar, o quanto que ter conhecimento é importante, né, Danilo? Não tem jeito. Não há dúvida. Em qualquer profissão, a busca do conhecimento ela é de extrema importância. Eu sou, inclusive, filho de professor, então a minha mãe foi a vida toda da área da educação, meu pai servidor público, e eu sei que, para nós, que a gente vem de uma classe menos favorecida, naturalmente, o desafio do estudo é necessário. É necessário para que a gente possa alcançar. Eu costumo dizer, além de delegado, eu ministro aula também nas faculdades, que o aluno hoje, principalmente o aluno de Direito e de todos os cursos, ele tem a oportunidade, mas ele tem que buscar espaço. Sim. E esse espaço se busca com motivação, com dedicação, com estratégia de estudo, ou seja, o campo é aberto, mas a pessoa efetivamente que quer buscar uma carreira de sucesso, aqui nós estamos falando de prosperar, né? Exatamente. Até porque o nome do programa é muito oportuno, eu cumprimento vocês pela escolha do nome. Nós precisamos de levar essa juventude que todos eles têm condições de prosperar. Basta ter motivação, ter dedicação, ter estratégia, ter foco, enfim. É que todos têm um espaço e o espaço está aberto a todos e essa demonstração. Sim. Esses colegas servidores públicos, muitos deles há 10 anos que não estavam na faculdade. Voltaram para a faculdade, fizeram uma pós-graduação com várias disciplinas e conseguiram escrever artigos com tanta qualidade que transformou num livro. Que virou um livro. Muito bacana, eu acho isso importantíssimo para as pessoas entenderem. Às vezes as pessoas não entendem que aqui hoje está um apresentador, está um delegado, mas que teve uma jornada para isso. E tem gente que liga isso muito à sorte. Ah, mas o cara deu sorte. Será? Eu cheguei à seguinte conclusão, sabe, Fabiano? Que para mim sorte é um cálculo matemático. Porque toda vez que alguém preparado encontra uma oportunidade, a sorte acontece. Eu não sei quanto tempo que você já é delegado, mas em algum momento surgiu essa oportunidade. Não sei se você já prestou concurso, foi assim direto. Queria até escutar um pouquinho da sua história. Mas essa oportunidade, ela só se concretiza quando pega alguém preparado. Não há dúvida. Eu falo que a sorte é necessária, mas antes dela, a preparação. Sim. E eu, Juliese, quando eu fiz o concurso de delegado, isso ocorreu em 2002, entre 2002 e 2003, antes disso, eu venho de escola pública, de uma cidade pequena, onde... Qual cidade que você vem? Eu sou de Gurinhatã, ali no Triângulo Mineiro, próximo de Teutaba. E nós, naturalmente, temos que sair para estudar. Eu saí para estudar em outra cidade, naturalmente com muita dificuldade, fiz um curso de graduação em Direito e logo em seguida passei num concurso no interior de São Paulo e entre 2002 e 2003 eu fiz o concurso de delegado. Naquela ocasião eu me recordo que era quase 10 mil candidatos para 100 vagas. Imagina você... 10 mil candidatos para 100 vagas? Para 100 vagas. Você imagina você vir para um concurso entre tantas pessoas que estavam em cursinhos preparatórios na capital. Eu me recordo que eu vim num ônibus de Franca. Franca é um local que tem bastante cursinhos preparatórios. E eu não conhecia praticamente ninguém, mas na vinda, as conversas, a gente observava que muitos ali tinham muito mais tempo de estudo que eu. Mas eu sempre, quando entrei na faculdade, sempre procurei ser muito dedicado, ou seja, procurava a todo custo aprender todas as disciplinas, porque eu sabia que o mercado de trabalho exige isso, claro. Ele é competitivo. E aí nós fomos lá, mais de 50 nesse ônibus, para fazer a prova aqui em Goiás. E desses 50 sobramos 4 para a fase seguinte, que era a fase subjetiva. E desses 4 ficou eu. Uau. E talvez, entre aqueles tantos que lá estavam, aí como você falava em sorte, eu acho que foi
foi claro, antes de tudo preparado, mas acima de tudo também um pouco de sorte e algumas questões, obviamente, que caem em concurso. Significa que concurso público, aquele que está nos ouvindo aqui, está acompanhando o Prospera, o concurso público é democrático. Sim. Não importa de onde você veio, de qual graduação, de qual faculdade você fez graduação, sim, se você tem conhecimento, você vai ter espaço. Então, entre esses 10 mil candidatos no meu concurso, nós ficamos cerca de 400 para a segunda fase, depois desses 400 ficamos só 100, fomos para a academia, é um outro desafio, e aí felizmente deu tudo certo e eu pude vir para Paranaiguara, lá trabalhei 2 anos e chego em Rio Verde em 2006. Então eu estou em Rio Verde desde 2006 e eu sempre falo isso, né? A oportunidade é para todos. Sim. Aqueles que têm dedicação, que está motivado, que procura um objetivo, ele vai alcançar. Independentemente do tempo, às vezes um pouco mais rápido, um pouco mais longo, mas o espaço, ele é aberto, a oportunidade está para todos. Isso é fato, não tem jeito. Antes disso, de delegado, você chegou a fazer direito? Eu fiz direito, até porque para exercer o cargo de delegado de polícia tem que ter graduação em direito. Eu fiz direito numa faculdade pública do Triângulo Mineiro. Depois de delegado, eu fiz uma especialização em Direito Penal, fiz um mestrado em Direito Ambiental e, recentemente, eu tive a felicidade de concluir um doutorado também numa faculdade pública, a UFG, Universidade Sim. Federal de Goiás, na área de Direitos Humanos. Então, portanto, várias dessas especializações sempre em escolas públicas, em faculdades públicas, fazendo com que a gente buscasse sempre, Juliese, aprimorar conhecimentos para que a gente possa servir com mais qualidade a nossa população, até porque sou servidor público, filho de servidor público. Eu costumo dizer que o servidor público, Juliese, ele tem uma oportunidade, a oportunidade de servir as pessoas, né? Até porque talvez no ramo do setor privado você não tem tanta oportunidade como tem um servidor público. Então o servidor público tem que fazer muito bem o seu trabalho, porque um trabalho mal feito, quem perde e quem tem prejuízo é a comunidade. Então, portanto, eu costumo dizer a todos os nossos colegas policiais que trabalham comigo lá na delegacia que nós temos que tentar fazer o melhor. Claro. Fazendo o melhor, nós estamos fazendo o melhor para a sociedade e para a nossa família, até porque convivemos na mesma cidade, principalmente nessa área de segurança pública, que é muito necessária. Que beneficia todo mundo, né? É muito bacana esse bate-papo, sabe, o delegado Danilo. Vou te chamar de delegado Danilo, pode ser? Sim, sem dúvida. Sabe por quê? Tem muita gente que está assistindo que é normal isso, que tem o sonho, sabe, de prestar um concurso. E às vezes as pessoas, elas escutam poucas histórias como a sua ou como outras de pessoas de sucesso, mas que teve uma jornada árdua para chegar. Muita gente fica pensando que é sorte. Às vezes alguém ajudou 10 mil pessoas para ter 1 ou 2 vagas, meu amigo. Ou você é dedicado ou não vai acontecer. E eu assim, no Prospera a gente já entrevistou mais de 150 pessoas nesse programa, empresários do meio público, de todas as áreas. É quase que unânime, grande maioria absoluta vem de família simples, vem de dificuldade, mas a dedicação fez atingir resultados. Então, ouvindo a sua história e você contar, essa é a reflexão para quem tem em casa. Eu também tenho uma história muito parecida, só não fui para o meio servidor público, eu fui para o privado. Mas o resultado que eu tenho atingido e tudo que tem acontecido é do nível de dedicação alta. Eu acho que não dá para ser diferente quando a gente fala de prosperidade. Não há dúvida, Juliana. Até aproveito, recentemente, uma ex-aluna, ela veio da Bahia para estudar aqui em Rio Verde. Eu lembro que quando ela chegou com muita dificuldade, era bolsista. Eu lembro que ela comentar que trouxe a mãe, que a mãe também estava com dificuldade na Bahia, veio para cá, a mãe era faxineira. E recentemente, essa aluna muito dedicada, extremamente dedicada, e eu dizia a ela, se você continuar com a sua dedicação, logo você vai ser aprovada em concurso, você vai escolher a profissão que você pretende. E agora, poucos meses atrás, eu recebi um contato dela que ela precisava de uma referência, uma vez que ela tinha sido aprovada no Ministério Público do Estado de São Paulo para promotora de justiça, um cargo extremamente concorrido a nível de Brasil, e eu fiquei muito feliz. Claro. Primeiro por saber a origem que ela veio, a dificuldade que ela passou, mas é uma demonstração muito clara que qualquer pessoa tem condição de prosperar. Basta
que ele seja motivado, ele seja dedicado, que no caso de concurso ele tenha uma estratégia para que ele possa alcançar o resultado. Eu não vi ninguém ainda que não fosse dedicado, que não tivesse alcançado resultados. E esse bate-papo, ele traz assim algumas perspectivas diferentes, sabe? A gente vai quebrar muito paradigma aqui hoje. Por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, servidor público? Esse cara nem trabalhar não trabalha. Hã? Como é que é esse negócio? Eu falo que eu tenho pessoas, amigos mesmo do meio, principalmente da justiça mesmo, e tanto policial quanto quem trabalha em delegacia, na justiça de forma geral, no sistema judiciário, o trabalho é muito árduo. E aí, geralmente esses paradigmas, claro que deve ter gente no meio, não só da justiça, mas de outras áreas de servidores públicos que não faz bem o trabalho. Mas às vezes as pessoas pegam essa minoria e levam como se isso fosse a regra. E falando especificamente da nossa região, nós temos números muito bons quando a gente fala da segurança pública, né? E isso é fruto de trabalho, isso não é ao acaso, isso não é sorte, né? Sem dúvida. E trabalhar a segurança pública e trabalhar esse meio de servir o público, portanto, todos que aquele lá estão são servidores públicos, é um grande desafio. Primeiro, o desafio de mostrar para qualquer servidor que seja, daquele que faz o trabalho de limpeza ao delegado de polícia que faz o relatório final de um inquérito. Todos têm muita importância dentro do contexto. Todos são importantíssimos para que o trabalho seja desenvolvido. Por exemplo, Juliesa, dos nossos recepcionistas, aquela pessoa que fica ali recebendo as pessoas, que muitas vezes são servidores cedidos da Prefeitura Municipal, que lá estão a nos auxiliar. Olha a importância dessa pessoa no primeiro atendimento, até porque as vítimas chegam na delegacia numa situação difícil, ninguém procura a delegacia se não for um problema, todos ali estão em razão de uma situação. Eu acho que essa é uma particularidade desafiadora do trabalho de vocês. Vou até confidencializar algo pessoal meu, eu achei engraçado que eu, na época, fui na delegacia, fui recebido pela menina e falou assim, você é um dos caras mais tranquilos que eu já vi. Eu sofri um golpe de internet, a gente vai até falar sobre isso depois, e um dinheiro meu, o cara conseguiu me manobrar lá, acabei digitando uma senha e ele roubou um valor considerável lá da conta. E aí eu vim gravar o Prospera, e durante a gravação aqui eu pus na minha mente, eu acho que eu sofri um golpe. E já tinha acontecido, né? Acabei a entrevista, liguei no banco lá, e eles falaram, realmente, o banco não liga, foi um golpe e tal. E eu fui lá. E eu senti isso, sabe? Essa tranquilidade. A menina até brincou comigo e falou, o senhor é muito tranquilo para ter sofrido um golpe. Eu falei, mas porque não adianta, né? Talvez o preparo, a mentalidade, mas é um desafio muito grande porque você recebe lá pessoas que estão passando por problema, que estão desequilibradas, que estão sofrendo, né? Essa que é a grande verdade. E além do trabalho da justiça mesmo, de abrir um boletim de ocorrência, de fazer o processo, existe essa humanização do trabalho, né, delegado? Não tem jeito. E não há dúvida, Juliesa, porque muitas vezes a polícia não consegue resolver os problemas, ou seja, o golpe praticado, às vezes o recurso não é devolvido, talvez o autor muitas vezes não é identificado pela dificuldade das investigações, mas acima de tudo, eu falo que o primeiro pilar de um atendimento público chama atender bem o público. Aquela pessoa que ali chega, ela ser bem atendida, é um dos pilares principais. Claro que na sequência, a prestação do serviço e a entrega da investigação. Por isso que a gente faz com que todos os nossos policiais, eles passam por capacitações, por constantes treinamentos para dar resultado investigativo. Até porque, muitas vezes, não é simplesmente resolver o problema, é como a vítima vai ser tratada. Inclusive, Juliesa, lá na delegacia, em razão de uma parceria com a Universidade aqui de Rio Verde, a UniRV, nós temos alguns psicólogos lá dentro, inclusive psicólogos cedidos pelo município, são 2 psicólogas, e os estagiários cedidos pela universidade, justamente para quê? Aquela vítima que chega na delegacia, numa situação de sofrimento, ela não só receba o atendimento para a investigação criminal, mas também um acolhimento. Imagina a mãe que perdeu um filho assassinado. Ela quer efetivamente justiça e isso mas é o objetivo abalada, né? final da investigação. Mas o abalo que essa mulher sofre é muito grande. Essa mãe está sofrendo e ali nós estamos tendo a oportunidade, em razão dessa parceria com a Secretaria de Saúde e com a Universidade de Rio Verde, a UniRV, de ter profissionais lá dentro para fazer esse trabalho de acolhimento, de apoio psicológico, e tem sido de fundamental importância.
Até porque nós voltamos a dizer, ali é um ambiente de servir ao público. Sim. Então nós temos que fazer o possível para que aquele atendimento seja com qualidade, que a entrega do serviço público seja com qualidade. Mas te digo, Juliesa, é um desafio grande. Imagina. Eu sou servidor público desde os meus 10 anos de idade, eu já acompanhava meu pai. Sim. Meu pai era coletor de impostos, então eu já ia lá para a coletoria ajudá-lo. Logo em seguida, eu passei em concurso público e me tornei servidor público, já sou servidor público há mais de 20 anos e sei que é um desafio constante. Sim. E falo que se tem um setor que tem que funcionar, é o setor público. Porque o setor público, efetivamente, é o retorno que o Estado dá à comunidade que paga os impostos. Sim. De um serviço prestado. Então, portanto, tem que funcionar com qualidade. É muito legal essa consciência e trazer esse outro lado para a população, sabe? Às vezes as pessoas não têm essa dimensão, por exemplo, desse tipo de parceria que eu acho fundamental. Mandar um abraço para toda a equipe da UniRV. Sou cria de lá, falo que eu tive a oportunidade de estar lá há muitos anos. Quero até estender aqui o convite, às vezes uma oportunidade de entrevistar o reitor nesse momento. Foi até meu professor, Alberto Barella. Um abraço para toda a equipe. Mas essas parcerias, elas trazem essa leveza para um momento tão difícil, né? E talvez quem nunca precisou, e Deus queira que nunca precise, não tem dimensão desse trabalho, né? Pensa que a polícia vai lá, o cara abre boletim de ocorrência, né? Nosso papel é tentar agora investigar o crime e pronto, acabou. Mas trazer o bem para a sociedade é algo muito forte, muito legal. Deixa eu chamar um intervalo rapidinho. Não sai daí, é rapidinho o intervalo. Tem muita coisa bacana no bate-papo de hoje, tem algumas polêmicas, viu? Vou colocar o delegado em algumas frias aqui para ele dar a opinião dele para nós. A gente já tá voltando, vamos de moda boa com o Henrique e Daniel. Até agora, um abraço. Simbora, fica aí. Esqueça que eu te amo, que eu vou me virar, segue a sua vida. Vai ser melhor assim, se não tá mais afim, não vejo outra saída. No café da manhã, no café da tarde, em uma reunião de negócios, com a família, com os amigos. O Café Rio Verde está presente nos melhores momentos de nossas vidas. Café Rio Verde é mais saboroso, é puro e rende muito mais. Café Rio Verde, há 65 anos, na mesa dos goianos. Nelore Grill agora é Nelore Steakhouse. Um ambiente moderno, uma nova Nelore, tudo diferente que você já conhecia. Uma nova Nelore de cara nova, né? Com novos drinks, novos pratos e o atendimento que você já conhece agora ainda melhor. Precisando fazer aquela reforma, ampliar a sua empresa ou construir a sua casa? Então aproveite o reformaço da Constrular. Pisos a partir de R$ 17,90. Tinta super rendimento 18 litros, R$ 249,90. Vitro alumínio 1 por R$ 1,20, só R$ 279,90. E tem muito mais em todos os setores da loja. Compre o seu material em até 12 vezes nos cartões. Reformaço Constrular, em Rio Verde e Iporá. E cada vez que eu fujo eu me aproximo mais. E te perder de vista assim é ruim demais. E é por isso que atravesso meu futuro e faço das lembranças um lugar seguro. Estamos de volta no Prospera. Quase que eu fiquei assim, ó, até eles voltaram a câmera pra mim. O pessoal agora judiou de mim. Pessoal, estamos de volta no Prospera, com moda boa de Henrique e Daniel, recebendo aqui o delegado Danilo Fabiano, falando um pouquinho de um jeito diferente do sistema judiciário, do trabalho, não só do delegado, mas da polícia, de uma forma geral. Eu acho que é uma reflexão bem bacana, não só para quem pensa em entrar nesse meio, e aí ficou do primeiro bloco algumas inspirações bem legais da importância da dedicação
que a coisa acontece, mas tem que realmente se dedicar. Mas também eu acho que informação pública para as pessoas entender um pouco, delegado, de como funciona esse trabalho, do nível de dedicação de vocês. O delegado trabalha tanto que até nas férias dele a gente manda mensagem, ele responde, ele não tem tempo ruim. Mas eu acho que essa consciência de realmente entender que o servidor público está ali para servir, eu vejo isso muito pronto. Espero que isso seja algo natural, de verdade mesmo, no meio, porque realmente isso faz a diferença. Delegado, eu não quero te colocar em más lençóis não, mas eu queria provocar algumas coisas, até por ser alguém que opera na lei, por ser alguém que convive no dia a dia com os problemas que existem na sociedade. E a gente tem algumas particularidades que me incomodam. Talvez eu, como um leigo, minha parte não é jurídica, eu sou da área financeira e estou arriscando como apresentador, mas as leis no nosso país não são muito flexíveis, não. Eu sou um estudioso e vejo que para fora, por exemplo, não sei se pela rigidez, claro que existe todo um aspecto econômico, social, de dar conhecimento, de dar melhores condições de vida para as pessoas, eu entendo isso. Mas eu vejo que a flexibilização das leis, ela não dá a sensação, não para a população de bem, mas para o mau elemento de impunidade, que ele pode errar, que não vai virar nada. Eu me lembro que um dia, até queria te falar isso como delegado, eu lembro que um dia uma pessoa ficou muito revoltada porque ela estava trabalhando e aí ela no trabalho foi pega com um cara que estava traficando mesmo, com um monte de droga, dinheiro e tal. E aí ela teve que ser levada junto, porque ela foi pegada junto ali, apesar dos policiais entenderem que ela não tinha nada a ver, ela foi orientada aí junto para a delegacia. E aí o mau elemento foi liberado antes dela. E ela ficou muito indignada, ela falou assim, eu sou uma pessoa de bem, eu não tenho passagem policial, eu nunca fiz nada de errado. Aí eu fiquei lá com um advogado para fazer não sei o quê, e o mau elemento acabou que foi liberado antes de mim. Eu queria te escutar um pouquinho sobre isso. Juliana, de fato, a nossa legislação brasileira, ela, no meu ponto de vista, ela teve alguns retrocessos. Não em razão exclusivamente do legislador. Aí cito exemplo. Nós temos a lei dos crimes hediondos, que é uma seleção de tipos penais, de crimes mais graves, e que a esses crimes é dado uma atenção especial, ou seja, uma punição mais severa. Essa nossa lei é de 1990. O que ocorre? Em 2006, até 2006, aquele que praticava um crime hediondo, por exemplo, um homicídio, tráfico de drogas que é equiparado a hediondo, um latrocínio, a pena aplicada era cumprida no regime integralmente fechado. Nós tivemos uma decisão do STF em 2006, dizendo que esse artigo ele era inconstitucional, que ele tinha que ser deixado de lado pelo juiz no momento do julgamento, e que o regime era o inicial fechado. Portanto, o juiz poderia estabelecer um regime diferente do fechado. Tivemos uma outra decisão do STF logo um pouco à frente, que o crime de tráfico de drogas também, o regime inicial era o fechado. Mas aí houve um entendimento do próprio STF que o juiz poderia aplicar um regime diferente. Significa que tivemos várias outras decisões, mas só para que quem está nos acompanhando possa entender, flexibilizando a nossa legislação. Por outro lado, o nosso legislador ainda não corrigiu alguns erros que estão no Código Penal desde 1940. Por exemplo, eu cito isso muito dentro de sala de aula para o aluno ter uma noção. Aquele que pratica, por exemplo, uma lesão corporal grave, por exemplo, de maneira intencional, fura o olho de uma outra pessoa, tem uma pena de 1 a 5. Aquele que pratica um furto de um par de tênis, em um concurso de 2 pessoas, tem uma pena de 2 a 8, que é a mesma pena de uma lesão corporal gravíssima, que talvez deixe a pessoa impossibilitada para o trabalho de maneira definitiva. Permanente. Ou seja, nós temos algumas incoerências no Código Penal que precisam, obviamente, serem corrigidas. Nós temos países, por exemplo, Juliesa, que a pessoa que pratica o tráfico de drogas tem uma pena perpétua, tem uma pena muito mais abrangente. Claro que no Brasil nós não podemos ter pena perpétua, uma vez que a Constituição veda, mas a pena no Brasil é a pena de 5 a 15 anos e permite um regime que pode até, inclusive, não ser o fechado. Então, portanto, Juliesa, são vários pontos da nossa legislação que, ora, precisam ser modificados pelo legislador e, por outro lado,
tem que ter o entendimento dos tribunais superiores que algumas legislações não podem ser modificadas no sentido a flexibilizar, até porque a punição, nós que lidamos com vítima, família de vítima, o que ela mais espera é uma punição rápida, é que um julgamento seja rápido e que aquela justo, pena né? seja proporcional ao crime praticado. É impossível, e nós lidamos com muitas pessoas que são familiares de pessoas assassinadas, de repente ele fica preso menos de um ano, ele já consegue uma liberdade provisória, ou quando ele é condenado e que tem uma pena estabelecida, poucos anos depois ele já está respondendo no regime semiaberto ou aberto. Isso é muito ruim, porque há uma descrença no judiciário, que não deve ter. Efetivamente, nós temos que, cada vez mais, de pensar, refletir sobre a nossa legislação, fazendo com que os nossos legisladores possam efetivamente propor legislações que venham ao encontro do anseio da comunidade, mas não legislações populistas. Né? Por exemplo, a gente ouve muitos discursos, principalmente em época de política, de alterações da legislação que efetivamente não vai trazer nenhum resultado. Mas, enfim, nós precisamos de fazer, sim, alguns ajustes, seja no Código Penal, nas leis especiais, nas leis processuais, para que a sociedade se sinta mais segura e que aquele que pretenda praticar um crime, até porque a pena, uma das finalidades dela é a intimidação, se sinta efetivamente intimidado. Eu comento isso, que fiz questão de te perguntar sobre isso, porque isso gera a sensação de impunidade, o sentimento de impunidade, né? Principalmente aquele que teve um ente querido que foi morto, ou um crime gravíssimo, e aí passa algum tempo, de repente aquela pessoa já está vivendo em meio de sociedade, como se já tivesse pago tudo, isso gera esse sentimento. Outra preocupação, seguindo essa linha de raciocínio que eu vejo que é um desafio, e eu queria ouvir sua opinião sobre isso, é essa flexibilização quando a gente fala das drogas. Está muito na pauta agora, né? Tem uma rede aí, uma tese que defende que a maconha, por exemplo, porque ela é utilizada para meio medicinal também, então que a maconha é algo mais leve, é mais tranquilo. E eu acho muito legal trazer essa pergunta para você, porque eu acho que você vive isso no dia a dia. Não só vendo os dois lados. O lado do cara que é traficante, que faz a coisa errada e que vai poder usar, mas também o lado da vítima, que eu achei muito bacana você falar desse projeto aí das psicólogas, desse apoio sócio, de realmente dar apoio para as famílias, porque ali você tem uma vítima das drogas, mas tem uma mãe, que tem um pai por trás que está sofrendo com aquela situação. O que você acha sobre isso? Você é a favor, você é contra? O que você acredita? Juliese, primeiro que o Brasil, longe de ter condições de descriminalizar o uso de substância entorpecente, principalmente a maconha. Eu sou terminantemente contra, em razão de alguns fatores. Primeiro que a nossa legislação deveria ser muito mais rigorosa com o tráfico, e aquele que é usuário, que consequentemente ele está numa condição que precisa ser desintoxicado, ele tinha que ser levado efetivamente para uma clínica de desintoxicação. Eu acredito que está tendo uma confusão muito grande entre o princípio ativo da maconha, que é o canabidiol, que deve ser usada para aquelas pessoas que precisam, desde que naturalmente prescritas pelo médico, com o uso indiscriminado de maconha, que nós sabemos que causa uma dependência química, ela causa uma consequência na vida da pessoa extremamente nocivo. Eu poderia citar aqui inúmeros casos de pessoas que iniciaram com o uso de maconha, que se tornaram usuários de crack, ou mesmo continuaram usando só a maconha e teve uma série de fatores que prejudicaram a vida dela. E essa tese, delegado, que eles falam que a maconha ela é a entrada para a maioria das drogas, isso é fato mesmo? Você que convive no dia a dia com esses crimes, isso realmente acontece ou não? Não tem Não há nada com dúvida, isso? é muito difícil você conviver com um usuário, e nós convivemos muito com usuários que praticam crimes, que ele tem que iniciar diretamente no crack. Sempre é o álcool, é a maconha, que leva ele a drogas mais nocivas. Fortes, né? Então, portanto, o Brasil, longe de ter condições, até porque se a gente pegar exemplo de outros países que legalizaram o uso de maconha e outras drogas, inclusive, nenhuma delas tiveram resultado. E olha que lá tem uma educação diferente. Uma cultura muito diferente. As pessoas, quando podem decidir sobre o uso ou não, acima dos 18 anos,
eles têm uma condição de conhecimento muito maior, mas você imagina o Brasil, com a deficiência que nós temos na educação, a gente permitir que pessoas maiores de 18 anos possam usar uma substância tão nociva à saúde que é a maconha. Então, portanto, como servidor de segurança pública já há mais de 20 anos, Juliesa, eu sou terminantemente contra, eu sou a favor daquele que é usuário e precisa de tratamento, esteja numa condição de rua, por exemplo, dependência extrema, que ele seja apoiado, aí sim, né? A gente teria políticas públicas no sentido de retirá-lo daquele momento, até porque ele não tem mais condição de decisão, ele está tomado pelo vício, levado para uma clínica, desintoxicado, reintegrado ao trabalho, à família. Aí sim, essa seria uma política pública verdadeira. Agora, simplesmente discriminar a maconha, permitir que as pessoas possam utilizar uma substância tão nociva como essa, do meu ponto de vista, vai prejudicar, mas de maneira muito grave, a sociedade aqui do Brasil. Se o que você está falando, até como alguém que convive no dia a dia com esse problema, é comprovado que ela é um caminho de entrada para as drogas. Se você libera a entrada, fica disponível para todo mundo, né? Dali para frente, o risco de mais gente daqui a pouco querer experimentar algo mais forte é muito maior, né? Sem dúvida. Imagina que se nós estivéssemos aqui um país em que tem uma educação de primeiro mundo, que todos os adolescentes e crianças tivessem uma política pública de amparo, de assistência, e que quando eles chegassem realmente aos 18 anos, eles tinham total condição de discernimento, se ele vai fazer uso de alguma substância entorpecente ou não. Agora, o que a gente observa na prática? Que o adolescente nosso, ele, principalmente aquele mais carente, aquele que às vezes não tem um apoio maior, um amparo maior, ele se envolve sem saber efetivamente, Juliesa, o efeito nocivo. Eu tenho várias situações de adolescentes que praticaram atos infracionais, que iniciaram o uso de drogas achando que usar maconha, por exemplo, era benefício, que era bom para a saúde dele, até porque ele ouviu falar em algum local. Sim. E aquilo foi a porta de entrada para que ele amanhã se tornasse um usuário contumaz. Isso que você está falando é tão forte, tão sério. Eu me lembrei de uma fala de Mário Sérgio Cortella. Ele fala, um jovem questionando ele numa conversa, ele também foi servidor público no meio da educação por muitos anos, acho que até hoje. E aí alguém falou para ele assim, mas existem muitos relatos que falam que o universitário que faz Harvard tem muitos que usam maconha. E aí ele falou, você quer comparar o amparo, a capacidade social, intelectual, até financeira do cara que faz Harvard com você? O meio que você vive? Então, isso que você fala da sociedade é essa dimensão que talvez as pessoas não tenham. O cara que faz Harvard, ele não deveria também estar fazendo isso, mas ele tem um amparo totalmente diferente do jovem que está numa situação financeira difícil, que não tem um apoio familiar estabelecido e que de repente vê na droga ali uma válvula de escape, começa com a mais leve e de repente ele está totalmente perdido e aí muitas vezes não tem nem retorno mais, né, doutor? Muitas vezes é um caminho sem volta, né? Eu costumo dizer que a pessoa maior de 18 anos, que tem entendimento, claro que se ele tiver todas as informações possíveis, ele possa fazer a decisão mais acertada. Mas o que ocorre é que muitas pessoas, mesmo adultas, não sabem de alguns malefícios que causam as drogas. Então, portanto, a descriminalização, pelo contrário, a gente tinha que ser cada vez mais rigoroso com o uso de drogas, campanhas mais educativas. Eu fico indignado por não ver campanhas educativas, como por exemplo nós tivemos tempos atrás a do cigarro, e olha a redução brusca que nós tivemos. Eu não vejo uma divulgação, nenhuma campanha pública levando aos adolescentes principalmente, porque é aquele que está no momento de que ele é um pouco mais aventureiro, ele está no momento de transformação de personalidade, informações. Essas informações não chegam aos adolescentes. Por isso, Julieta, até aquele professor, aquele diretor que está nos ouvindo, que está nos acompanhando aqui, nós temos um grupo lá na delegacia, é um grupo formado por policiais civis que vão até as escolas para falar desse assunto, para mostrar os caminhos, e quem está assistindo e tem interesse em conhecer ou levar, inclusive a gente tem muita gente das escolas, não só de Rio Verde, mas da região, e tem interesse em levar esse grupo para fazer algum trabalho de conscientização, como que faz para entrar em contato com a delegacia? Basta fazer contato com 3620-0981, que é o telefone nosso, falar com o escrivão de polícia Leandro é o nosso encarregado, ou ir até a delegacia, nós estamos à disposição. Somente esse ano já foram em várias escolas, atendendo não só o professor, o aluno, a família como um todo, que é o objetivo. Até o programa chama Papo do Bem, né? O Papo do Bem, justamente no sentido de falar com aquele aluno
e mostrar para ele os caminhos, né? Nós estávamos falando aqui há pouco sobre a dedicação que transforma uma pessoa. Sim. Imagina esse aluno extremamente dedicado que ele é levado a usar substância entorpecente. Ou seja, ele vai ser desviado. Então é isso que nós estamos mostrando, né? Que há caminhos que realmente levam à prosperidade, que levam para uma vida digna. Mas também há caminhos que te levam para resultados que pode acabar com a vida. Né? E o que a gente observa, Juliana, é nesse sentido mesmo, né? Que muitos adolescentes, eles às vezes não têm uma inspiração de vida. Eles às vezes não têm um espelho, às vezes por questões de estrutura familiar, por falta de ter alguma pessoa que ele se espelha, e talvez ele perde essa referência. E perdendo essa referência, ele é muito fácil de ser captado pelas questões criminais. Então, portanto, por isso que esse trabalho que é feito pelo nosso escrivão, que é o professor Leandro, juntamente com a equipe lá de policiais civis, vão até as escolas justamente para conversar com eles, para mostrar caminhos, para mostrar profissões, para mostrar que, tendo ele uma dedicação, estudando, ele vai ter uma vida digna, ele vai ter condições de trilhar um caminho correto. Efetivamente, eu penso que de maneira muito silenciosa, até porque esse trabalho é um trabalho de prevenção, é silencioso, a nossa equipe lá tem alcançado muitas pessoas e eu já deixo aqui à disposição daqueles que precisarem. Só repetindo, qual que é o telefone? 3620-0981, ou pode ir lá na delegacia, procurar a delegacia regional, falar com o professor Leandro, é só agendar. Hoje mesmo, eles estão em escolas, principalmente escolas públicas, a gente tem ido, escolas privadas, nós temos ido em vários locais para levar conhecimento, levar histórias de vida que deu certo por ter tido dedicação, por ter trilhado o caminho correto, e histórias de vida também de pessoas que fracassaram, principalmente em razão de envolvimento com drogas e outros que problemas. Pode servir de exemplo para muita gente, né? Chama um intervalo rapidinho, não sai daí, tem muita coisa boa ainda no último bloco, tá bom? A gente já tá voltando, vamos de moda boa com Henrique Daniel. Sei que ser seu brinquedo, perdi o meu medo e vou te deixar. Peguei somente o que é meu, pois nada que é seu vale a pena levar, vale a pena levar. Vamos voltando para os pés. No café da manhã, no café da tarde, em uma reunião de negócios, com a família, com os amigos. O Café Rio Verde está presente nos melhores momentos de nossas vidas. Café Rio Verde é mais saboroso, é puro e rende muito mais. Café Rio Verde, há 65 anos, na mesa dos goianos. Precisando fazer aquela reforma, ampliar a sua empresa ou construir a sua casa? Então aproveite o reformaço da Constrular. Pisos a partir de R$ 17,90. Tinta super rendimento 18 litros, R$ 249,90. Vitro alumínio 1 por R$ 20, só R$ 279,90. E tem muito mais em todos os setores da loja. Compre o seu material em até 12 vezes nos cartões. Reformaço Constrular, em Rio Verde e Iporá. Nelore Grill agora é Nelore Steakhouse. Um ambiente moderno, uma nova Nelore, tudo diferente que você já conhecia. Uma nova Nelore de cara nova, né? Com novos drinks, novos pratos e o atendimento que você já conhece agora ainda melhor. Venha conferir. Olá, eu sou Alina Leixo, nutricionista da Valor Nutricional, e a nossa missão é oferecer suplemento de alta qualidade para a nutrição hospitalar e suplementação alimentar. Nossos produtos são formulados com os melhores ingredientes, proporcionando o melhor suporte nutricional que você precisa. Conte com a Valor Nutricional para cuidar de sua saúde. Juntos, fazemos a diferença.
você vai ouvir minha declaração de amor. Onde você estiver, eu vou. Você vai saber, nas ondas do rádio, da TV, que eu amo você. Estamos de volta no Prospera. Bate-papo de altíssimo nível hoje sobre segurança pública, sobre justiça, falando um pouquinho com o delegado Danilo Fabiano. Mas deixa eu mandar um abraço aqui para nossos parceiros, toda a equipe da Constrular, grande parceiro, que é um apoiador mesmo do Prospera, faz toda a diferença aqui. Um grande abraço para toda a equipe do Café Rio Verde. Ó, aqui, ó, o café aqui não é de brincadeira não, é de verdade. Nós tomamos café durante o programa, viu? Um grande abraço para toda a equipe do Café Rio Verde. Valor Nutricional, que é outro grande parceiro, se você quer comprar alimentos de realmente qualidade para melhorar a sua alimentação, procure Valor Nutricional. E Ótica Sara, que é outra grande parceira nossa aqui. Ótica Sara é tão parceira nossa que de vez em quando traz um óculos, os meninos ficam até parecendo bonito aí. Hoje já deixou nós na mão. Deixou nós na mão hoje, hein? Um grande... estranho ser Ótica Sara. Tamo junto, moçada. Gente, um grande abraço para todos os parceiros. Sem vocês o programa não aconteceria. Obrigado a todo mundo, tá bom? A gente tem um quadro aqui que é o Música Boa no Prospera, onde os meninos sempre, Henrique e Daniel, contam uma história de alguma música e faz uma interpretação dessa música para nós. E conta para nós, meninos, qual que é a de hoje? Hoje vamos falar de amor. As outras foi meio... Mas tem hora que é amor que não dá muito certo, não, viu? Que dá errado aí a história. Seguinte, hoje é conhecida demais a moda, inclusive não falta no repertório nosso no boteco. É a história de dois adolescentes que crescem junto, se apaixonam, moravam na mesma rua e acaba que ficaram adultos, cada um segue seu caminho. E mesmo no dia do casamento, o cara recebe a carta da menina que é apaixonada por ele também, inclusive está casando com outro, mas apaixonada por ele ainda. Isso acontece, né? Bora, é assim, ó. A gente morou, cresceu na mesma rua, como se fosse o sol e a lua, dividindo o mesmo céu. E eu a vi desabrochar, ser desejada, uma joia cobiçada, o mais lindo dos troféus. Eu fui seu guardião, fui seu anjo amigo, mas não sabia que comigo com ela carregava uma paixão. E eu a vi se aconchegar em outros braços e saí contando os passos, me sentindo tão sozinho. O gosto, o sabor amargo, o ciúme, a gente quando não se assume Fica chorando sem carinho. O tempo passou e eu sofri calar, não deu pra tirar lá do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado, recebi um convite do seu casamento, com letras douradas num papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler um cantinho rabiscado no verso. Ela disse: meu amor, eu confesso, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. É você. Essa é bonita, viu? Rapaz, que história. Realmente. Não, a moda é muito boa, mas também não acabou muito feliz essa, não. Não, deu errado também. Eu fico imaginando a situação do cara lendo a carta assim. Pois é, eu vou lá acabar com esse casamento, hein? Gente, essa é música boa no Prospera com Henrique e Daniel. Os meninos contribuem muito. Eu sempre falo que esse assunto, falar de prosperidade, de inspirar, mas a música traz uma leveza para qualquer ambiente, aqui não é diferente.
Henrique e Daniel contribuem muito para o Prospera. Tamo junto, viu, meninos? É isso aí. Voltando aqui para o nosso bate-papo, delegado Danilo Fabiano, a gente está recebendo aqui, falando um pouquinho, conta um pouquinho da história dele, falando um pouquinho do trabalho do servidor público nesse meio de justiça. Um outro assunto que eu queria te perguntar, delegado, é sobre a questão da maioridade penal, que é outro assunto que se arrasta por muito tempo, né? Ah, porque 18 anos podia reduzir para 16, muita gente é a favor, muita gente é contra. Eu acho muito bacana ouvir a sua opinião, porque, como você mesmo disse, é alguém que está há 20 anos vivendo esses cenários e que entende na prática tudo que acontece de crime, de prol. O que você me diz sobre esse assunto, essa pauta que é tão falada, mas nunca resolvida, né? Beleza. Efetivamente, o que eu queria ver no Brasil antes de discutir a questão da maioridade penal, a diminuição dela, hoje é 18 anos, a partir de 18 anos, há projetos para reduzi-la para 16, outros falando em 14 anos, era que efetivamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele é de 1990, ele fosse cumprido, até porque em um dos seus princípios fundamentais diz que nós temos, o Estado tem que proporcionar a chamada proteção integral, dar a esse adolescente uma educação com qualidade, uma assistência a todos os níveis, né? Esporte, cultura, lazer, uma infinidade de direitos que foram adquiridos no transcorrer do tempo, foram sedimentados na Constituição Federal e no Estatuto da Criança, mas o que a gente observa na prática? Vamos para a nossa realidade. Quando nós defrontamos com algum adolescente que praticou um ato infracional, nós observamos que muitas vezes estão ausentes as políticas públicas de proteção, fazendo com que ele, principalmente esse adolescente menos favorecido, esse adolescente às vezes que tem uma desestrutura familiar, que está numa situação da cidade que tem mais contato com substância entorpecente, com pessoas envolvidas com a criminalidade, ele possa ser cooptado. Então, primeiro, eu queria muito discutir a redução da maioridade penal no Brasil depois de ver várias políticas públicas sendo praticadas. Agora, não há dúvida que, por outro lado, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente precisa ser reformulado em alguns pontos. Por exemplo, ele prevê uma internação, que é a aplicação da medida socioeducativa, no máximo em 3 anos. Nós sabemos que isso não resolve, é muito pouco. Ou seja, esse adolescente que praticou atos brutais, como a gente tem alguns casos aqui de homicídios, de latrocínios praticados, esse adolescente precisa ficar, às vezes, muito mais tempo. E o ECA, ele definiu um limite máximo de 3 anos, ou até esse adolescente completar os seus 21 anos, né? Depois de adulto, completar os 21 anos. Então, portanto, o ECA precisa ser reformulado. Mas antes de discutir essa redução, eu efetivamente gostaria, como cidadão brasileiro, de ver o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi inspirado numa lei italiana, ser efetivamente cumprida. Ou seja, o adolescente ter todas essas medidas, essa proteção integral que é prevista. Agora, claro, países outros que reduziram, é porque efetivamente eles deram ao adolescente todas as condições. E, consequentemente, aquele adolescente que recebeu toda a assistência, todas as condições de uma vida digna, de uma educação com qualidade, obviamente, se ele vem a praticar um ato infracional, ele deve responder com tempo menor. Mas, enfim, eu como servidor de segurança pública, eu antes queria muito ver políticas públicas eficientes sendo aplicadas no Brasil, coisa que efetivamente nós não temos. Você sabe que te ouvindo aqui, o delegado Danilo, eu me coloco no seu lugar, eu vejo tanto que é desafiador o trabalho de vocês. Porque trabalhando por si só na justiça e com todo esse trabalho, mas com os desafios, a gente sabe que isso é natural. Se você pegar o país mais desenvolvido do mundo, ele também tem suas brechas de lei. Talvez a gente tenha um pouco mais aqui. Mas o quanto que isso traz desafios para o trabalho, enquanto policial, enquanto delegado, enquanto ali na frente ali realmente do meio e atendendo a sociedade, né? Porque a sociedade espera o resultado, mas às vezes você pode até fazer o seu melhor possível, mas você tem uma lei por trás que é magna, né? Você não vai fazer nada fora da lei, você tem apenas que cumpri-la. Então isso mostra o tanto que o desafio de vocês é grande dentro disso. É uma constatação minha, não vou nem te perguntar sobre isso, mas a gente percebe. E que os nossos políticos, que o meio público cada vez mais entenda isso, nossos legisladores, para que
Por exemplo, aqui em Goiás a gente tem uma polícia, na minha opinião, espetacular, os números dizem isso. Se a gente tivesse leis para ajudar, se a gente tivesse trabalhos públicos para ajudar cada vez mais, talvez isso estenderia mais ainda para o país e isso tivesse melhores resultados ainda. Juliana, não podemos pensar a segurança pública a curto prazo. Segurança pública é reflexo, às vezes, de um abandono, sim, de uma falta de uma educação de qualidade, de uma falta de um envolvimento, sim, da comunidade lá naquele local em que aquele adolescente está inserido, até porque, sim, o adolescente, nós somos produto do nosso meio. Sim. Então, política pública de segurança pública não pode ser pensada a curto prazo e nem de maneira populista e eleitoreira. Segurança pública tem que ser pensada a médio, a longo prazo. Por exemplo, nós temos que entender primeiro que todo adolescente, aqui nós estamos falando de adolescente, sim, que pratica um ato infracional, ele é um ser humano. Nós temos que diagnosticar primeiro por que ele chegou a praticar um ato infracional. O que levou ele? Bom, ele teve todas as oportunidades e mesmo assim praticou o ato infracional, então, naturalmente, na maioria das ele tem um desvio. Ele não teve suporte nenhum. Ele teve um desvio. Apoio. Agora, muitas vezes nós observamos o quê? Adolescentes que envolvem com atos infracionais que às vezes não tiveram sequer um apoio, um acompanhamento. Claro que ele tem que receber a medida socioeducativa, tem que ser levado para um centro de internação, tem que receber toda a condição para que ele possa ser reintegrado. Eu sou extremamente favorável, Juliana, não há dúvida nenhuma, as medidas serem aplicadas no rigor máximo possível. Mas, sempre que alguém pratica um ato infracional, um adolescente ou um adulto, nós temos que analisar qual foi a causa. E sabe o que eu vejo muito como causa desses atos infracionais praticados por adolescente? Dependência química. Ou seja, talvez um grande problema do envolvimento dele é a dependência química, e essa dependência química começou lá na evasão escolar, começou lá na questão familiar, ou seja, em vários pontos que ele poderia ser alcançado e ser tirado desse mundo criminoso. Por isso que quando a gente fala de segurança pública tem que ser pensado, porque aquele que pratica o mal a uma pessoa, ele é um problema para a comunidade, é um problema para a família dele, então nós temos que pensar a segurança pública como um todo e pensar principalmente quais são as causas desses crimes que têm sido praticados. Eu tenho um grande amigo, que é seu amigo também, que é o Adelson Gomes. Num bate-papo com ele há poucos dias, a gente falava sobre isso. Nós tratamos sobre as consequências, né, mas sem descobrir as causas. E sem tratar as causas, a gente nunca tem uma solução do problema. É como se dessemos um remédio para dor de cabeça, sim, a gente trata o sintoma, mas qual que é a causa dessa dor de cabeça? É a mesma coisa quando a gente fala de adolescente. Se nós estamos tendo adolescente praticando ato infracional, quais são os motivos que ele está praticando ato infracional? Enquanto a sociedade, enquanto nós, como um todo, não pensarmos que nós temos que pensar a segurança pública, também analisando as causas, nós não vamos resolver o problema de segurança pública. É fato isso. Doutor Danilo, e eu queria te fazer uma outra pergunta que eu vejo que tem acontecido muito, assim, que é sobre a questão dos crimes com a internet. Eu até comentei aqui um que eu sofri. Isso tem crescido muito, né? Brasil afora, acho que até mundo afora. Acho que uma consequência natural, assim como a internet virou algo, uma realidade, eu estou na casa dos 40, não sei qual a sua idade, assim, mas nós que temos essa idade, que viemos de outra geração, na minha adolescência, esquece internet, esquece celular, não existia nada disso. Hoje isso é muito natural, então como a internet virou algo que faz parte da vida das pessoas, é natural que esses crimes ligados à internet também cresçam muito. Eu tenho muita coisa para te perguntar sobre isso, que é assim, a nossa legislação, ela está preparada para isso? Como que a delegacia, como que os policiais estão lidando? Porque eu estou vendo isso acontecer muito, inclusive quadrilhas especializadas aí. O golpe que eu sofri, o cara que me atendeu, cara, ele tinha um protocolo de atendimento do banco. Eu sou consultor financeiro, eu entendo de atendimento. Ele fez o protocolo de atendimento, assim, na íntegra. Como que isso tem sido trabalhado? Porque é um desafio, né? Não há dúvida. Se hoje a segurança pública tem um grande problema, um grande desafio, são os crimes cibernéticos. Isso iniciou um pouco antes da pandemia. Nós já observamos que já tínhamos várias situações, mas com a pandemia, em razão de que as pessoas passaram a fazer mais compras pela internet, sim, mais contatos pela internet, isso acelerou de maneira exponencial.
Hoje nós temos aqui em Rio Verde cerca de 10 a 15 registros dia. Uau. Ou seja, nós estamos diante efetivamente de um ataque cibernético. E são dos mais variados golpes, como esse que você está mencionando, que é da falsa central bancária. Todo dia liga no seu telefone falando que foi feita uma compra, se você não reconhecer aquela compra ali, clique aqui no número tal, enfim, te direciona para um falso atendimento, você é levado às vezes até dentro da agência bancária para fazer algum manuseio ali no caixa eletrônico, e efetivamente por trás está um golpista. Aqui em Rio Verde, Juliés, é importante que todos saibam, nós temos um grupo de combate a crime cibernético, são policiais que foram capacitados para isso, têm feito muitas investigações, têm chegado até esses criminosos, o que não é fácil, até porque o crime praticado aqui contra uma pessoa de Rio Verde, a pessoa está lá no Nordeste, está lá no Sul, está lá em São Paulo, ele está até às vezes fora do Brasil. Isso nós temos dificuldade e nesse aspecto nós temos que trabalhar duas frentes. A primeira delas, a prevenção. Na medida em que aquele que faz uso da internet para fazer compras, para se relacionar, ele tem algumas informações, eu costumo dizer que às vezes os bancos falham muito. Estimulam o uso de um aplicativo e sequer dão instruções como utilizar aquele aplicativo. Isso é muito ruim, porque o golpista ele utiliza justamente dessa falta de informação para que ele possa aplicar o golpe. Por outro lado, então nós temos feito esse trabalho de prevenção, recentemente até em parceria com a CIRV, recentemente em parceria com o PROCON, com os cartórios aqui da cidade, até porque muitos golpes passam pelos cartórios, para que a gente levasse informações. Isso tem sido feito. Por outro lado, trabalho repressivo, ou seja, alcançar esses criminosos. Agora, aquele que está nos ouvindo, que tem um pai, uma mãe, um parente, um familiar, um amigo que lida muito com redes sociais, muito cuidado. Há vários golpes, e golpes de hoje, Juliés, que as pessoas, que o golpista já tem informações sobre a vítima, não é uma ligação aleatória, ele sabe o nome da sua conta, ele sabe o seu CPF, ele sabe o telefone da sua filha. No golpe do falso número, né? Do novo número, ele já faz contato com o pai, chamando de pai, dizendo que está viajando, porque o golpista já viu a rede social da filha e viu que ela está viajando, aí o pai acredita que é a filha e dali para frente o golpe se desenvolve. Então, portanto, as pessoas têm que ter muito cuidado antes de fazer qualquer pagamento. Eu penso que talvez a melhor prevenção é essa. Se você fez contato com alguém pela internet, ele vai te pedir algum pagamento. Muito cuidado, como por exemplo, recentemente agora a gente teve um golpe que o golpista se passava como advogado e ele fazia contato com pessoas que tinham processo em andamento. E a pessoa, a vítima, acreditava porque tinha um processo em andamento e o golpista se passando como advogado dizia que tinha que ser feito aquele pagamento muito rápido, porque senão a ação não ia sair e a pessoa acreditava porque ela tinha realmente o processo. Se ela tivesse desligado o telefone, feito contato com o advogado ou ido até o escritório, não tinha caído no golpe. Mas na pressa, acabou fazendo o depósito. E feito o depósito. Isso que você está falando é tão sério. A minha área financeira, eu sou muito aberto, então todo mundo sabe que assiste o Prospero, além do apresentador, eu sou consultor financeiro. Existe uma operação hoje muito pouco falada, que é a evolução dos aplicativos, que chama Open Finance. O que é o Open Finance? Como o próprio nome diz, abrir o financeiro. É quando se você abrir o aplicativo do banco que você trabalha aí, você vai ver lá a opção de Open Finance, onde você cadastra ele e você consegue visualizar todas as suas contas dentro do mesmo banco. Os saldos, o que tem a pagar. Isso é muito bom, essa ideia é extraordinária. O que isso tem de ruim? Se o golpista usa o Open Finance, ele não rouba só o dinheiro que você tem na conta, ele rouba o dinheiro que você tem de todas as contas. Então, e aí você vê muito pouca informação, é algo novo, ainda está sendo muito pouco divulgado, mas o golpista já sabe. É isso mesmo. Bem importante isso. Estamos chegando ao final, doutor. Eu quero dizer que foi uma honra te receber aqui. Acho que muito esclarecedor falar da profissão, falar dos desafios de justiça, mas acima de tudo trazer uma utilidade pública para a sociedade, para que, eu falo sempre que o Prospera tem um projeto de fazer cabeças pensantes, que as pessoas reflitam sobre a profissão, sobre o que é o trabalho, mas também o que o delegado, a polícia, o sistema judiciário como um todo faz para a população. Eu queria só finalizar você deixando uma mensagem para o pessoal, pode ser? Primeiro, Juliés, agradecer o convite, a gente está aqui para falar com todos, né, que estão acompanhando esse programa, um programa muito importante, muito esclarecedor. Também cumprimentar o Henrique e Daniel, uma dupla que já faz sucesso e farão muito mais sucesso, de muita qualidade. É muito bom a gente ouvir
cantores e sendo aqui da nossa querida Rio Verde, né? E aquele que está nos acompanhando, dizer que em nome dos servidores da segurança pública, principalmente da Polícia Civil, nós estamos sempre à disposição, tendo qualquer situação que procure a sede da Polícia Civil. Ali tem uma série de delegacias especializadas para que possam atender as pessoas. E aquele que está nos ouvindo até agora, está nos acompanhando, principalmente aquele que tem um sonho de um concurso público, que tenha dedicação, que tenha motivação, que tenha uma estratégia de estudo, que hoje a oportunidade, o prosperar, ele está aberto a todas as pessoas, basta ter a dedicação específica, a pessoa chegará. Um abraço a todos e fico muito feliz, Juliana, de ser convidado aqui para a gente conversar um pouquinho sobre tantos assuntos e principalmente levando alguma mensagem, espero, mensagens úteis à nossa comunidade. Doutor, foi uma honra recebê-lo. As portas do Prospera e da TV Rio Verde estão abertas. Projetos que estejam sendo feitos pela delegacia, às vezes não tem tanta oportunidade de falar de coisa boa, né? O delegado, ele tem faz parte, né? São ócios da profissão, mas muitas vezes ele é chamado apenas para citar algum problema, um crime, mas a gente aqui no Prospera quer fazer muito mais que isso. Então as portas do programa estão abertas mesmo, sempre que precisar, pode entrar em contato, vai ser uma honra recebê-lo, tá bom? Eu que agradeço. Gente, é isso, quero agradecer você aí de casa por estar conosco até agora, pelos feedbacks e por tudo que tem dado de retorno pra gente, tá bom? Que Deus abençoe, até o próximo programa. E só para variar, vamos finalizar com Moda Boa de Henrique e Daniel. Valeu, gente. Tchau, tchau. Casa, fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Nós. Com a senhora. Quem falou que doutor não corre atrás, não sabe a falta que essa moça faz. Aguento 8 segundos em cima de um touro bravo, mas não aguento ao mesmo tempo sem ela aqui do lado. Ai, 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 ai. Valeu, Prospera. Excelente semana pra vocês, é nóis. Tá bom?